Eu estou querendo que todos cresçam. Então vamos ficar convidando as pessoas. Eu sei que eu já tinha, não sei, 2, 3, 4, uns 6 pessoas que eu convidei especificamente e tal. A gente vai. Então, eu sei que às vezes desanima, mas fico convidando as pessoas. Então, hoje à noite nós estamos continuando de nosso estudo de dons. Nós já tratamos mas só recapitulando um pouco, que eu gosto de colocar isso na frente da gente, que cada pessoa aqui na igreja local tem o seu dever. Tem um dom que Deus colocou na sua vida, que pode ser usado para a honra e glória de Deus no serviço do Rei dos Reis aqui. A importância dos dons espirituais são importantes no crescimento da igreja local. Eu conversei com o pastor antes do culto hoje à noite, domingo, entre o intervalo entre a escola dominical e o culto, eu vou reunir com as professoras e professores. Eu acordei, não sei se, eu acho que foi ontem, eu acordei 4 e pouco da madrugada, de manhã, junto com Cláudio Van, não é Cláudio Van, preocupado sobre nossa escola dominical. Então vamos reunir sobre isso, mas qual é a minha preocupação? Essa é a 4ª igreja que nós estamos tentando iniciar. E cada igreja nós usamos a escola dominical, tipo a escola bíblica de férias, escola dominical, para ganhar crianças para Cristo e aí pegando as famílias também. Então sempre foi o costume nosso. Então, agora, andando como nós estamos, é mais ou menos, tudo bem, eu não estou desconfiando de nada, mas vamos crescer, e com crescimento exige uma organização, tem de organizar as coisas, colocar as coisas, os alvos e tudo, no lugar certinho para que possamos crescer ainda mais e suprir as necessidades dos participantes. Então, essa entra junto com o dom espiritual que cada um de nós temos. Depois de tantos anos em Cristo e também tantos anos no ministério, no meu estudo sobre os dons, eu estou vendo que eu tenho um dom que é mais forte, mas eu já adquiri muitas características dos outros dons só pela prática e tudo. E todos nós podemos fazer isso. O corpo de Cristo está composto e seus membros funcionando em união, em harmonia, com cada parte fazendo o seu dever. Eu não sei, eu sei que o pastor Robson, eu, talvez Dona Suzana também, ou Lucas certamente, quando nós cantamos, já escuta a harmonia, já nota o que é contralto, o que é o tenor, o que é baixo, e que é o subbaixo, a gente e tudo. Então nós já ouvimos. Eu não vou ensinar sobre a música hoje à noite, mas como uma acorde que o Lucas toma, geralmente é 3 ou mais cordas. Então, vai. Qual é o terceiro? Está vendo? É normal. Tem a ordem, a harmonia. E a igreja tem que funcionar com essa harmonia entre nós. Tem certas pessoas que talvez tenham o dom e está mais forte numa parte. Nós já tratamos a profecia, vamos recapitular aqui também. Mas isso não quer dizer que todos os membros são iguais. É muito pelo contrário, nós somos diferentes. E essa é a parte forte da igreja local. Cada membro é diferente para fazer o seu ministério específico. E cada um tem de funcionar. Estamos continuando nosso estudo dos dons espirituais que estão em operação hoje, que funcionam hoje. Tem certos dons que eram dons apostólicos, ou seja, dons que os apóstolos
foram dados para certificar a mensagem que ele estava pregando. Nós já repetimos isso várias vezes e pode confiar que vamos repetir mais, porque eu quero que isso fique bem firme na nossa mente. Nós temos o que para conferir a nossa palavra? A Bíblia. A Bíblia. Paulo tinha o quê? Tinha o Velho Testamento, mas sabe, ele não sabia achar o livro de Filipenses. Ele não sabia que Gálatas é anti-Efésios. Ele não sabia que Gálatas é depois o 2 Coríntios. Já pensou? Nós sabemos, mas Paulo não sabia. Por quê? Ele estava escrevendo e tudo sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, tinha esses dons apostólicos temporários que operaram naquela época, segundo o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, abre lá, vamos para Romanos 12 depois, mas Marcos, capítulo, do último capítulo, Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, desculpa. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, fazendo o quê? E confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? Então, os dons apostólicos foi para confirmar o que os mesmos estavam dizendo para o povo. Eles tinham de aprender, o povo tinha de aprender que cristianismo não é uma seita de judaísmo, mas é a nova aliança. Então, para isso tinha os sinais. Já descobrimos nas últimas semanas que há muitas pessoas dizendo que têm os dons do Espírito Santo, enquanto na realidade não são os dons que a Bíblia diz ser operante hoje em dia. E isso exige muito. Eu podia combinar com alguém. Eles falam, não, mas eu falo línguas para confirmar e tudo. Eu falo, olha, tinha realmente 4, então vamos fazer o seguinte. Eu vou profetizar, eu vou falar em línguas, até eu vou curar. E você pega em serpente e você toma o veneno. Tá bom? Combinado? Eles vão falar o quê? Não, aí não. Todos são sinais. E podemos ver o Paulo, quando ele pegou aquela madeira e colocou no fogo, o vípora, pegou na mão dele. Todos os bárbaros lá da ilha falaram, mas esse homem ruim, ele vai morrer. Não morreu. Depois mudou a opinião, falou, não, esse homem de Deus, é Deus santo e tal. Mudou o sinal. Paulo trata os dons em Romanos 12 de uma maneira que é mais fácil entender. Então, vamos abrir nosso Bíblia, Romanos 12. Irmão Cláudio Van, pode ler versos 1 a 8. Romanos 12, 1 a 8. Pode. Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, né? Tá bom, pode ler, irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ele ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Oremos. Precioso Pai, abençoe a leitura da Tua Palavra e ajuda a gente, ó Pai, a entender o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Nota bem, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Moderação é uma palavra autocontrole. Moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nota bem, não pense em si mesmo além do que convém. O problema desses estudos de dons, a pessoa, em vez de aplicar o dom para servir o Senhor, se exalta. Olha, eu tenho tal dom. Ou talvez faz uma coisa errada e fala, não, mas essa é a característica do meu dom. E tudo. Então eu uso como desculpa se exaltar. Mas a Bíblia ensina que é para servir. Antes pensa com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Moderação, autocontrole, usando o dom que Deus lhe deu para servi-lo. É o princípio aqui. Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós já usamos em várias mensagens sobre os dons já, que cada parte do seu corpo tem a sua função. Antigamente, quando eu já li, quando um rei vencia sobre outro rei, ele ia fazer, às vezes, furar os olhos para ele ficar cego, cortava o polegar das mãos para dificultar ele fazer qualquer coisa, e até às vezes o polegar do pé. Fala, pastor, viu o polegar do pé? A pessoa sem polegar do pé não dá para andar corretamente, certamente não dá para correr. Então foi incapacitar e humilhar a pessoa. Cada parte do seu corpo é necessário. Quantas pessoas já tinham uma cãibra no músculo? Como é que sente? Horrível, não é? Eu, recentemente, eu já me pegou umas 2, 3 vezes. Eles falam cãibra, não é? O cãibro. Cãibra. Cãibra pegou aqui no meio, entre esses ossos aqui, no meio, que não dá e tudo, só dava para esticar. Oh, mas que dor! Faz tanto dor que a gente quase quer desmaiar. A dor é terrível. Mas é um lugar petitinho do nosso corpo, que faz o corpo inteiro doer.
Eu sei que Dona Suzana, ela inventou recentemente arrumar caibro no pé. Geralmente é à noite. Então a gente está quase dormindo, ai. Então, ela não grita assim, não. Mas dói tudo. E é difícil. Uma parte do corpo danifica tudo. E a Bíblia mostra, Paulo está falando, olha, nós como parte do corpo de Cristo, cada parte tem que funcionar. Verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, nota bem, é uma coisa dada para nós, não é uma coisa que nós escolhemos até. Deus te fez como Ele quis. Quando você aceitou Cristo como seu Salvador, Ele colocou junto com a salvação um dom que Ele queria na sua vida. Tem alguns que pensam que já nascemos com esse tipo de dom em tudo. Não sei, eu não vou brigar sobre isso porque a Bíblia não ensina. Mas eu já descobri na minha vida que o dom que eu tenho, quando eu estava crescendo, já exercitei, ou seja, já funcionei nesse mesmo sistema, mas sem Cristo que eu tenho agora. Então, se receber depois de aceitar Cristo, ou se Deus já coloca na pessoa esses dons, eu não sei. Eu só sei que tendo o dom, todos nós temos e temos de servir o Senhor. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Os dons bíblicos compõem-se das características de Cristo reproduzido pelo Espírito Santo no seu corpo espiritual, que é a igreja. Nós temos que aprender a servir. Eu tenho uma mensagem que eu fiz nessa semana, sentei e deu vontade de tudo, e eu creio que Deus orientando a gente através da palavra de Deus. Mas eu tenho uma grande preocupação sobre as pessoas em geral, dizendo que tem Cristo, mas não tem amor na sua vida para com a palavra de Deus, não tem o desejo realmente de crescer na fé, não tem desejo de servir o Senhor em todas as formas possíveis e certamente não tem amor para com a igreja local. Essa me perturba, porque mostra que nós temos o mesmo problema de uma igreja, das 7 igrejas de Apocalipse. Abre a sua Bíblia em capítulo 3 de Apocalipse. Terceiro capítulo de Apocalipse. Verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pensa bem, por não ser quente nem frio, ou seja, bem quente, positivo para Deus, ou pelo menos totalmente afastado de Deus, é morno. E a Bíblia ensina que a pessoa que é morna espiritualmente é o quê? Se essa característica faz Deus falar que vomitarei da minha boca, quer dizer o quê? A pessoa morna é nojenta. Eu não sei sobre os irmãos, eu imagino que cada um dos irmãos já encontrou uma coisa que até faz embrulhar o estômago, não é? Tem pessoas que vendo sangue, embrulha o estômago.
Eu lembro trocando as fraldas dos nossos filhos, quando a fralda estava suja, esse embrulhava meu estômago. Foi na época que a fralda é de pano, não de papel, então tinha de lavar e não. E tudo, nojento. Essa pessoa que é morna, que não é fervorosa na mão do Senhor. Conforme que já aprendemos, esses dons são os que o Espírito Santo coloca para a edificação do corpo e não uma manifestação de poder ou espiritualidade. Eu não tenho um dom para me exaltar nem para manifestar como eu sou espiritual. Eu tenho dom para servir no corpo de Cristo, que é a igreja local. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós que desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Vamos estudar o dom, nós já estudamos sobre o dom de profecia, e nós já notamos várias coisas. Nós notamos que no Novo Testamento é entendido que a profeta é aquele que proclama a divina e inspirada mensagem. É um profeta no Novo Testamento. O pastor, numa certa forma, é o profeta, porque ele vai receber e depois pregar. Não, ele estuda a palavra de Deus e entrega o que ele aprendeu da palavra de Deus. Uma ilustração que eu já usei por anos e anos e anos, é o que eu li sobre a maneira da Índia alimentar o seu filho. Já entendeu que nas aldeias é difícil achar um liquidificador? E se tiver, é difícil ter energia para fazer o liquidificador funcionar. Então, como eles faziam? O nenê tem de comer carne, tem que comer verduras e tudo, e colocar na boca do nenê e engasgar. Então a mulher tomava, mastigava, tirava, colocava na boca do nenê. Nojento, não é? Meus irmãos, quando você escuta o que pastor Robson está pregando, o que ele está fazendo? Eu li em Ezequiel hoje, e ele foi dado o rolo, e Deus falou para comer o rolo. Então o pastor Robson está aqui, José. Nojento? Nessa parte a gente sei que sabemos que é uma ilustração, não é? Mas já pensou literalmente? Então a razão que nós temos profeta para pegar as coisas de Deus e entregar para o povo. Como a Índia pegava a comida, mastigava, colocou na boca do neném. Nós temos de proclamar. A palavra significa declarar o que Deus falou e não necessariamente o que vai acontecer no futuro. Já vimos o dom espiritual de profecia está listado entre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, 10 e também Romanos 12, 6. Bom, a palavra grega nós já aprendemos, traduzido como profetizar, ou profecia em ambas as passagens significa proclamar. E o profeta, como nós estudávamos, não esquece, não foi quinto passado, mas o outro, é quem declara. E nós notamos várias características do profeta, como, por exemplo, ele tem que falar. Ele tem uma verdade que ele quer expressar e ele tem que falar. É difícil para ele ficar calado. Já pensou? Não conheço ninguém assim, não é? Conheço dois aqui, pelo menos na nossa igreja, o pastor Robson e eu, mas tem que falar, porque tem. E comigo eu sei que meu dom é profecia, mas eu tenho que falar. Ele é uma pessoa que veja as coisas preto e branco,
Não tem meio termo. Ou é ou não é. Em tudo. É o tipo da pessoa. E essa cria problemas, eu entendo. Mas o que Deus nos deu. Mas nota bem, a vontade de entender os propósitos de Deus e se dar a conhecer de alguma forma a verdade de Deus para influenciar pessoas para que elas fazem também a vontade de Deus. Muitas pessoas se acreditam que o dom de profecia é a capacidade de prever o futuro, mas o Novo Testamento não é assim não. Embora saber algo sobre o futuro possa ter sido um aspecto do dom de profecia, ele é essencialmente um dom de proclamação e não de previsão. O profeta, em muitos casos, ele dá para ver uma situação e ele já pode, não uma visão mística, mas ele já veja o que vai ser o resultado. Na sua mente, ele já fala, não, fazendo assim vai, tá. E a maioria das vezes é por causa do ensino da palavra de Deus. Um pastor ou pregador que declara a Bíblia pode ser considerado como um profeta, porque está proclamando o conselho de Deus. Então, com a conclusão do Novo Testamento, com o Apocalipse, profetizar deixou de ser a declaração de nova revelação e passou a ser declaração da completa revelação da palavra de Deus. Nós temos de entender que acabou essa parte de profetizar diretamente por uma visão, mas tornou a declaração da palavra de Deus. Em Judas capítulo 3, Judas só tem um capítulo. O verso 3 fala da fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. É a fé a qual nos apegamos, já foi resolvido para sempre e não precisa de adição ou refinamento. Temos a nossa Bíblia. Bom, tem o dom de profetizar, homem, e não o dom acabou na época apostólica. Tinha profetas, hoje em dia não tem. Homem acabou, mas o dom ainda tem hoje em dia. Então, o dom está dado às pessoas para a edificação dos membros dos corpos. Eu estou doidinho para ensinar o que vamos ensinar hoje à noite. Profetizar é dar alarme, exortação, instrução, juízo, manifestação dos segredos do coração. O dom de profecia está dado às pessoas para o trabalho, que é declarar alguma coisa, cujo conteúdo não é a sua invenção, mas é diretamente a Deus. Hoje em dia, é declarar o que a palavra de Deus ensina. 1 Timóteo 4, versos 11 a 3, Paulo ensinava Timóteo para aplicar-te para a salvação, a sua salvação e dos outros. Aplicar para quê? A leitura, lendo o texto, a exortação, explica o texto, e ao ensino, aplica o texto. Este é o dever do profeta, este é o dever da pessoa que ensina a palavra de Deus. A profecia tem que concordar com o mandamento do Senhor. 1 Pedro 4,11 fala, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que é o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Essa é a responsabilidade do profeta. A profecia tem que ser colocada à prova. 1 João 4:1 fala, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você já passou a experiência de talvez ouvir o pregador e você pensa, puxa, aquela parece diferente.
para não dizer que está errado, não é? E você confere na sua Bíblia e fala, não, mas o que ele falou não confere aqui. Aí eu já passei por isso, eu vou para o pregador, eu pergunto, o senhor falou assim, 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 e se ele afirmar, eu ia mostrar para a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz uma coisa diferente. Nós temos que cobrar. Meus amados, o problema hoje em dia, muitas vezes, que fala, idolamos, fazemos o pastor ser quase um ídolo. Oi? Idolatramos. Pior ainda, não idolatramos. Nós colocamos ele como está em cima da palavra. Mas se nossa igreja, eu não sei que já notou, eu estou tentando sempre ensinar. Olha, a autoridade aqui não é o pastor. A autoridade aqui é Deus através da palavra de Deus. Ele é para mostrar o que a Bíblia ensina. E ele é para colocar todo mundo embaixo da autoridade bíblica, incluindo a si mesmo. Então, nossa igreja, se você chegar para mim e falar, pastor Bill, o senhor falou assim, assim, assim? Se eu afirmar que falei, você tem todo direito, mas pastor, outro versículo que fala assim, como é que explica então? E vamos sentar e vamos ver o que a Bíblia fala. Eu garanto, eu como pastor Robson, se notar que a Bíblia fala uma coisa, que a gente está um pouco fora do eixo do ensinamento bíblico, a gente vai mudar. Porque a Bíblia que reina aqui. Bom, vamos continuar nosso estudo. Dos dons espirituais que estão operando hoje em dia. Vamos estudar um pouco usando que no contexto está colocado depois do dom de profecia, antes do dom de ensino. Profecia e ensino são dois dons que são, como é que fala? Muito atacantes? Não. Muito muito bem, dona Suzana. Confrontante, ensinando, é assim que deve fazer. Não concorda, pastor Robson? Ele tem que concordar, não tem outra escolha. Confrontante, vai direito, ensina. Até muitas vezes a gente tem que ensinar. Eu já passei por isso. Eu preguei uma mensagem e a nossa congregação é pequena. Eu não faço mensagens para, vamos supor, tratar um erro de um membro da nossa igreja, ou um visitante. Eu não faço isso. Eu faço a mensagem. Eu estava pregando uma mensagem e tinha uma pessoa que estava visitando, que eu sabia um pouco da sua vida e tudo. Eu pensei, essa pessoa vai pensar que eu estou pregando só para ela, só para ele. Ele vai entender que eu arrumei a mensagem só para essa pessoa, que não era verdade, mas saiu tão forte naquela parte. Então, quem tem o dom de profecia, de ensinar, cai nesse buraco. Então, o que Deus colocou entre os dois? O dom de ministério. E vamos ver sobre isso hoje à noite e semana que vem também. O dom de ministério é diaconia. Eu gostaria de ensinar isso quando o pastor Robson não está aqui, porque ele conhece a língua grega, eu não sei, eu já pesquisei, aí eu tinha um pastor que trabalhava comigo uma vez, que eu pronunciei a palavra como eu achei, mais ou menos, e ele falou, não, mas a pronúncia está errada. Falei, meu amado, essa língua está morta, ninguém sabe exatamente como pronunciar. Então a gente vai colocando mais ou menos a pronúncia de português e vamos andar. Diaconia, dons espirituais são capacidade dada por Deus aos que têm Cristo como único Salvador para que possam servi-lo. Então, cada crente tem pelo menos um dom, como nós já notamos.
a palavra diaconia indica um serviço prestado a outras pessoas. Pode se referir à administração das esmolas ou atendimento às necessidades dos membros da igreja, como em Atos. Abre em Atos capítulo 6. E vamos ler só os primeiros 3 versículos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Essa é diaconia. É uma frase aqui, mas diaconia significa isso. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa obra, ou sobre essa necessidade. Então, dá para saber que, olha, diaconia é para servir, ou literalmente servir mesas. Na cultura grega era uma coisa interessante. Eles acharam, a cultura deles, eles acharam para servir é uma coisa mais humilhante que tem. Então, eles consideraram que o homem que era um servo não era um homem mesmo, é só uma coisa lá. E tudo, a cultura deles foi que o macho, a sua função era lidar e não servir. Mas a cultura oriente era diferente. A cultura deles é honra, servir o outro. Então, a cultura oriente, serviço era digno do homem e assim provou o seu valor. O seu uso no Velho Testamento tinha o serviço no templo. Não vamos olhar tudo, o templo não permite, mas em Números 4:12, serviço em qualquer lugar e de qualquer tipo. Números 4:45, serviço, o trabalho em geral é 2 Coríntios 7:6. Então, tinha o sistema de servir. Até o Senhor Jesus Cristo falou que ele veio ao mundo para fazer o quê? Servir. No Novo Testamento tem várias palavras traduzidas, o ministério, servir, serviço, etc. Diaconês é servir como escravo, com ênfase na submissão. A diaconia servindo de tempo prolongado. Romanos 12:7, se é ministro, seja ministrar, e se ensinar, haja dedicação do tempo. Ministrar, servir. Atos 6:1-3, já lemos, mas olha, no final de verso 2, e servamos as mesas. E depois, no final de 3, esse importante negócio. Eu gostaria de ter uma briga na nossa igreja. Não, uma briga constante. Eu gostaria de ver pessoas falar assim: não, você limpou o chão semana que vem, essa é minha vez. Não é para você fazer aquele serviço, eu queria fazer. Uma briga assim seria gostoso, não é, pastor Robson? Brigando para servir em vez de brigar para se exaltar. Filipenses 1:1, Paulo, Timóteo, servos, doulos é a palavra, de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, obedeceram Atos capítulo 6, que na realidade eles não sabiam que é Atos 6 naquela época. Os versículos foram marcados mais tarde. Mas em Lucas 10,
40, o Senhor Jesus Cristo fala, Marta, Marta, por quê? Andava distraído em muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir? Diaconeu, só diz-lhe que me ajuda. E o Senhor falou, Marta, Marta, se preocupa sobre o serviço, mas a Maria escolheu a melhor parte, ouvir o Senhor. João 12:2, fizeram-lhes, pois, ali uma ceia, e Marta servia, diaconeu, e Lázaro era um dos que estava na mesa com ele. Então, Marcos 1:31, então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, imediatamente a febre a deixou e servia-os, ou seja, diaconeu. Mateus 4:11, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. E tem tantos versículos. Lucas 22, versos 24 a 27. Vamos abrir lá. Lucas 22, versos 24 a 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse, ele, o Senhor Jesus Cristo, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benefeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Continuando, Marcos 10:43, o princípio de liderança cristã é servir. A prática da diaconia é o resultado de amor verdadeiro cristão para com o seu próximo, e assim é a característica principal do discípulo de Cristo. Eu pensei hoje, quando eu estava olhando essas coisas, eu gostaria de colocar também a próxima, e assim é o resultado do amor verdadeiro cristão para com o seu próximo, não é? Eu gostaria de colocar verdadeiro cristão para com a sua igreja. Eu estou querendo, como eu falei no início, eu estou preocupadíssimo que a gente ama a igreja. Eu amo essa igreja. Eu lembro quando nós éramos membros da igreja onde fomos chamados. Eu até brigava com pessoas defendendo a nossa igreja. Não foi assim, dona Suzana? Alguém falava mal da minha igreja, eu estava lá para lutar. Sem dúvida, eu amava a minha igreja. Eu amo essa igreja, eu quero que os irmãos também tornem-se servos para amar a igreja também. Mas a característica de ministrar é servir o seu próximo. O mandamento do Senhor é que sejamos servos. João 12:26 fala, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, pelo meu Pai o honrará. João 12:26. Servir, o ministério. Tem certas pessoas que têm um dom, que é uma coisa automática para elas. Para nós temos que trabalhar nesse dom. A prática de diaconia é o resultado do amor verdadeiro cristão para com o seu próximo e a igreja local, como falei. A palavra literalmente significa servir mesas e abrange dando sustento em comida e outras necessidades aos outros. Eu estou fazendo um estudo sobre a filosofia de contribuir. E pensa, não, então vai falar sobre o dízimo. Talvez não. Mas, além do dízimo,
é a filosofia. Quem é que podemos ajudar? Quem é que devemos ajudar? E tudo é importante entender que cada mendigo que chega na gente não é a minha responsabilidade de sustentar o mundo inteiro, mas tem certos princípios que vamos tratar mais à frente. Lucas 10:40, Maria falou com os servos: faça tudo o que ele manda, o que o Senhor Jesus Cristo mandou, para servir. Então, eles trouxeram a água foi tornada em vinho e serviram. É a nossa responsabilidade. 1 Coríntios 16, versos 15 a 18, inclui dedicado, viciado em servir. É um costume. Tem certas pessoas que têm o dom de diaconia e outros que servem porque é um ato de amor. Mas todos têm que servir e têm que ser servos. O diácono na igreja local é um servo escolhido para organizar e servir. Nós temos as qualificações do diácono em 1 Timóteo, capítulo 3. Atos 6, já citamos. 1 Timóteo, eu citei agora. Filipenses 1:1, já citamos. É interessante que diaconia está colocada entre os dons de profecia e ensino. E tem que ser usado realmente para, vamos supor, amansar a profecia e o ensino. Grego, diácono, aquele que usa esse dom para ajudar a executar um serviço em prol ou em nome do seu Salvador. É idêntico ao dom de socorro em 1 Coríntios 12:24, ou seja, ajudante que presta assistência aos mais necessitados. A realização, o seu maior prazer é realmente ajudar os outros como se estivesse fazendo para o Senhor. O perigo é orgulhar-se de suas obras, se magoar quando as pessoas aproveitam você e também fica magoado às vezes quando não são reconhecidos no serviço que fizeram. É uma coisa normal. Mas, meus amados, vamos servir o Senhor. A Bíblia manda a gente claramente a sermos servos uns aos outros. Então, que é realmente serviço para o Senhor. Mas é impossível servir uma pessoa que não é seu mestre. Cristo é seu mestre hoje. Mestre significa o quê? Eu obedeço a tudo que Ele me manda fazer. Ter Cristo como Salvador nos salva. Ele sendo o Senhor, nós amamos e nós servimos a Ele. Depois dos estudos, vamos ver, talvez você tenha um dom mais para ministrar, talvez mais exortação, talvez mais didática e tudo. Vamos ver as coisas. Mas lembra, é para servir o Senhor. E você está sendo um bom servo para o Senhor? É isso que nós precisamos. Desculpe que eu passei um pouco, mas era necessário terminar esta parte. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente usar essa para animar a gente, servir uns aos outros, para fazer nossa parte na igreja local, para amar os irmãos e amar a tua obra também, ó Pai. Colocar como prioridade servir o Senhor nessa igreja local. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém.